Outra questão é a tal da sublimação. Está doendo, mas eu posso sim olhar para outro lado. O que quer dizer isso? A sublimação se manifesta na tentativa de eu esquecer um evento traumático realizado através de, por exemplo, realizando através de coisas aceitas pelos outros, como criar obras artísticas, praticar esportes. A sublimação é um mecanismo de defesa produtivo que deu ao mundo muitas obras de arte. Mas a gente tem sempre que lembrar que a dor vai continuar ali. A sublimação eu tento fazer o quê? Um rapaz, ele se sente frustrado porque a moça que ele gostava se apaixona por outro, o que ele faz? Ele começa a querer praticar um esporte, ele passa a querer compensar aquilo com outra coisa. É um mecanismo de defesa. Como eu já disse, é um mecanismo de defesa que muitas vezes pode ser bom para a pessoa. Mas a questão é, a dor vai continuar ali. Por isso a gente precisa muito, 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 muito do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa às vezes se acha, isso pode acontecer também, as pessoas se acham fracassadas em determinada área e ela o quê? Ela investe numa outra área para ela sentir-se o quê? Que ela não é um fracasso. De novo a gente diz, tem um problema muitas vezes? Não, às vezes vai ser bom para a pessoa isso. Mas a questão é, e aquela dor daquele fracasso naquela área? Uma hora, gente, a conta chega, uma hora aquilo lá vai estourar, sabe? É bem possível que alguma hora estoure. Então, é importante a gente fazer o quê? Abrir o baú. Outra questão chamada substituição. Do tipo assim, tá doendo, mas eu vou olhar para o quê? Para o lado. A pessoa assim não tem muitas vezes coragem de revidar a ira, o medo, o sentimento que ela tem por outra pessoa. Então ela escolhe emocionalmente outra pessoa para despejar a dor, ao invés de despejar na pessoa certa. Gente, isso acontece tanto com casais. O camarada, ele tá o quê? Com problema no trabalho, com problema com o chefe, ele não pode revidar a ira dele com o chefe dele, com alguém no trabalho dele. Ele vai despejar em quem? Na mulher, nos filhos. Isso acontece demais. Ele tá com problema, por exemplo, isso é muito comum com alcoólatras. Ele tem um problema, ele no trabalho, e ele chega no bar e ele toma todas ali para placar a dor, mas não dá. E aí ele chega em casa, ele revida em quem? Revida em quem? Na esposa, nos filhos. Lógico, eu estou falando aqui um caso extremo, tá? Mas a gente deve ficar muito claro se a gente não está usando determinada pessoa que a gente ama muito como um substituto de uma ira, ou um medo, ou um sentimento que eu tenho por outra pessoa, sabe? É muito importante na autoavaliação, pergunta isso para o Espírito Santo. Se você trata alguém mal, ou se você tem medo de alguém, sabe? E você trata com mais distância, pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o seu amigo Espírito Santo. Sabe, na autoavaliação você pode e deve perguntar para o seu amigo Espírito Santo. Por isso, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais chance você tem de ser curado. O Espírito Santo pode te ajudar a abrir a tampa do baú. Pode não, ele vai. A famosa transferência, né? A dor é minha, mas eu jogo a culpa dela em outro. É muito parecido com o outro, certo? Mas eu vou transferir o que? Às vezes, isso acontece muito em igreja, por exemplo, com lideranças. Eu tive um problema com meu pai, que é uma figura de autoridade, eu transfiro o problema para quem? Para o meu pastor, para um líder da igreja. É um mecanismo de defesa. Por quê? Porque fulano é um líder e às vezes, por assim dizer, ele tem algum traço familiar com o seu pai, por exemplo. Desde um traço físico, como um traço de personalidade. É aí que você transfere mesmo. Ou então você foi abusado por alguém. Aí qual que é a tendência nossa? É transferir aquilo lá para uma outra pessoa, que talvez tenha uma característica, seja um pouco parecido. Você foi abusado por um tipo de homem que
tem um tipo físico, um determinado tipo físico. Você encontra com outros homens que têm aquele determinado tipo físico, você já transfere para ele, sem um abusador. Sabe, essa transferência acontece demais. E a gente precisa ficar atento, porque ela, na verdade, é um mecanismo de defesa que está o quê? Eu estou me defendendo de uma dor que está dentro de mim. Sabe, eu vou tirar um sentimento do passado e encaixar no presente com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver com aquilo. Sabe? Então é importante a gente vigiar isso. Por quê? Porque o baú vai continuar ali. A dor do passado está ali. Ela ainda está latente. Ela não está resolvida. Por quê? Porque eu estou transferindo. Por exemplo, o abuso. Está ali. Aquela relação não trabalhada com o pai. Está ali. Sabe? Eu vou jogar para o outro alguma coisa. Se eu tenho um problema com determinado tipo de pessoa, por exemplo, às vezes você tem um problema com determinada... Eu mesmo. Minha mãe sempre foi muito mandona. Muito mandona. Muito mandona. Muito mandona. Ao extremo. Dominadora ao extremo. Eu tive que, em determinado momento da minha vida, me avaliar para ficar o quê? Para não ficar o quê? Armado com mulheres assim. Muito mandonas. Muito controladoras. Certo? Então, a gente precisa estar atento constantemente com isso. A questão com minha mãe, por exemplo, eu percebi isso, eu percebi que eu tinha que lidar com essa questão. E eu comecei a lidar. Foi um processo. Aliás, está sendo um processo. É um processo. Lembrando outra coisa, queridos, as coisas na gente são um processo. Não fique preocupado se você identificou algo e a coisa está demorando um pouco para ser resolvida. Não. Lembra que você está num processo. É lógico que você pode pedir ajuda. Pessoas vão te ajudar a ver isso. Certo? Pessoas vão te ajudar a lidar com a questão. Mas também não fique preocupado se achando um derrotado porque não conseguiu lidar com a situação. Se você já conseguiu pelo menos o que? Abrir o baú, identificar, já é uma grande vitória. Agora, vamos lidar com ela também. Isolamento. O que é isso? O que é o isolamento? O isolamento é um mecanismo de defesa que consiste em se isolar, isto é, em separar um pensamento ou uma ação do contexto geral. Por exemplo, este mecanismo traduz em atitudes que pretendem diminuir a ansiedade que o sujeito sente perante determinados sentimentos. O que acontece? A dor é grande, mas você fala o quê? Não doeu. Já aconteceu com você aquela questão que você tomou um tupicão, doeu demais. Aí as pessoas perto assim, você constrangido pelo tupicão, não doeu nada, não, foi tranquilo, não, tá doendo. Lógico, isso é uma questão, um lance simples, mas eu isolei. Por quê? Porque eu não quis expor, eu neguei, eu coloquei o meu sentimento de dor de um lado e expus outra coisa. Às vezes a gente faz muito isso. Eu vejo isso acontecendo demais. A dor é tão grande, a pessoa não... Tá na cara que doeu. Tá todo mundo vendo que doeu. Eu tomei um tupicão. Caí. Não, tô tranquilo, tá de boa. Às vezes tá doendo demais. A gente não admite a dor. O baú continua ali. Por fim, procrastinação. Para não doer, o que eu faço? Eu deixo para amanhã. Sabe, procrastinar é um mecanismo contra a possibilidade, muitas vezes, de crítica, rejeição, cujo combustível é autocrítica pessoal e rejeição própria. Eu não faço uma coisa porque eu estou demorando a fazer porque as pessoas vão me criticar. Eu não sou bom nisso. Será que eu vou conseguir? Aí eu vou sempre adiando, Mais tarde, outro dia, amanhã, depois. Alguém pediu para você fazer algo, mas você está só adiando. Por quê? Porque você está com medo de não fazer bem feito. E aí você ser criticado. Por quê? Porque você tem uma autocrítica muito grande, uma rejeição às vezes grande. Sabe? O baú continua ali. O baú precisa ser fechado. Precisa ser aberto.
não pode deixar o baú fechado. Mas eu quero sempre deixar o baú fechado. Meu foco é deixar o baú fechado, porque amanhã eu abro o baú. Não, amanhã você não vai abrir o baú. Então, queridos, esses foram... Nós citamos aqui 20 mecanismos de defesa, existem até outros, tá? E a gente falou de forma também leiga, tá? Quero deixar claro isso. Eu não sou um expert em mecanismos de defesa, nós não somos. Mas eles são mecanismos, por assim, dos mais comuns existentes. Dos mais comuns. Mas o ponto-chave neles é você o quê? É a sua autoavaliação. Você começa a ter noção que eles existem, tá? Você já teve noção. Existem mecanismos que eu vou tentar manter sempre o quê? A tampa do meu baú, da minha dor fechada. Mas eu não posso fazer isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude nesse processo de autoavaliação. E sempre lembrando, assuma a responsabilidade da sua dor. Deus te abençoe.